Agora, pessoal, na Argentina, no caso, o governo do Juan Domingo Perón, tá? Como foi a sua política de massa, tá? Como foi a sua ascensão ao poder e quais foram as características que marcaram o seu poder, tudo bem? O seu governo. Marcaram profundamente a vida política argentina no século XX, despertando manifestações de apoio caloroso e lealdade e também de críticas ferozes e radicais. Assim como Vargas, despertaram fortes sentimentos de amor e ódio, tá? Perón estreou na vida política como titular da Secretaria de Trabalho e Previdência, e à frente do qual promoveu uma aproximação estreita com os trabalhadores. Então aqui uma das características dos líderes populistas é exatamente essa aproximação com a massa de trabalhadores. Concedendo-lhes aumentos salariais, criou uma espécie de 13º salário, criou tribunais do trabalho. Tá? Então todas essas medidas, pessoal, elas foram estreitando o relacionamento com a classe de trabalhadores. Tudo bem? E essa relação desagradou aí os conservadores. Quem são os líderes conservadores? Geralmente são aqueles que detêm em uma sociedade o poder econômico, os industriais, empresários, e muitas vezes eles são ligados às Forças Armadas, né? E influenciam diretamente nas Forças Armadas para a tomada do poder político. Tudo bem? E esses cederam às pressões e prenderam Perón e enviaram a uma ilha. Aconteceu na Argentina, tá? Em que essa união entre esses setores conservadores, que são os empresários, os industriais, vendo que o governo favorecia e muito em suas medidas decisórias a organização de trabalhadores, né? Então, quando eles viram que isso estava ocorrendo, eles rapidamente tomaram o poder, né? Através dos golpes militares, tá? 5 dias depois, os trabalhadores ocuparam a Praça de Maio e, aos gritos de Perón, Perón, exigiram sua libertação. Ele foi solto e, da Casa Rosada, discursou para uma multidão concentrada. Esse acontecimento abriu caminho para a candidatura à presidência da República e, em 1946, conseguiu a vitória nas eleições presidenciais. E vamos ver agora aqui, pessoal, um discurso de Perón, tá? Para a gente ter uma ideia. Uma coisa é a gente falar, né, pessoal? Outra coisa são os registros históricos, quando nós analisamos, quando nós assistimos os filmes da época, né? Nós temos uma dimensão exata aí de como que era naquela situação, naquele momento. Tudo bem? Então esse vídeo aqui foi o discurso de Perón do dia 17 de outubro de 1945. Esse aqui foi na Argentina. Percebam aqui, pessoal, como nós falamos, né? Geralmente eles reuniam as pessoas nos estádios, nas praças, tá? E junto com tem os discursos, né? Trabalhadores, né? Como Vargas fazia, né? Ele discursa para as classes trabalhadoras, os operários, né? Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Então percebam, pessoal, percebam que é um discurso, né? Que é um discurso muito forte, né? É um discurso que ele apela aqui às emoções, né? Aos valores cívicos, aos valores de pátria, né? E ele direciona o seu discurso para aquela classe chamada classe obreira. Quem são os metalúrgicos, né? Os pequenos trabalhadores, né? Do campo, aquelas pessoas que estão diretamente ligadas à mão de obra, né? Nas cidades. Então, é esse discurso que apela, que comunica diretamente com esse trabalhador, com essa pessoa, que reúne essa pessoa num lugar, né? Que apela para a emoção, né? Que esse discurso que ele praticamente se identifica com esses trabalhadores.
e desperta nesses trabalhadores o sentimento de pertencimento, né? Aí esse movimento pertence, ele está inserido num movimento cívico muito maior, não apenas de uma classe social, mas de um país. Tá? Nós vimos aqui como que era emotivo, emocionante no caso, para quem ouvia naquele momento, né? Essas palavras e esse discurso. E essas manifestações populares, como nós vimos aqui, pessoal, vamos mais uma vez voltar o videozinho aqui. Essas manifestações populares, elas assustavam e muito as classes conservadoras, tá? Porque essa multidão, né, esse grupo de pessoas reunidas que ouviam o presidente, os discursos, né, soava para as classes conservadoras algo como ameaçador, né, profundamente ameaçador ao seu poder político, ao seu poder econômico. Tudo bem? Então, veja que a aclamação do povo, né? A aclamação do povo ao discurso. Então essa era uma característica aí dos governos populistas. Tudo bem? Voltemos ao nosso texto aqui. Perón governou a Argentina pela primeira vez de 46 a 52. Ao ser empossado, criou o Partido Peronista e o dividiu em 3 setores, 3 alas. A ala masculina, vamos sublinhar aqui. A ala masculina, a feminina, vamos lá, só para a gente diferenciar, liderada por Eva Perón, que era sua mulher, né? E a sindical, por meio do Partido Peronista. Tá? Perón incorporou os trabalhadores e os atrelou aos sindicatos ao Estado. Olha só que algo diferente na época, né? Geralmente o Estado, né, pessoal, era um Estado oligárquico, né? Geralmente era o poder político, os presidentes, na sua maioria, eram de origem empresarial ou industrial, ou do setor agrário. Agora, né, a principal base política, a principal base eleitoral do governo populista era exatamente os sindicatos, a organização de trabalhadores. E isso assustou muito, né, as lideranças conservadoras, que viam isso como uma clara ameaça ao seu predomínio político. Tá? Ele, em 1951, criou a CGT, Confederação Geral do Trabalho, que possuía 3 milhões de afiliados. Então nós vemos aqui a incorporação dos trabalhadores à estrutura direta do Estado. Tá? No campo econômico, o governo de Perón nacionalizou as empresas de telefonia, elétricas e de estrada de ferro, em sua parte, maioria inglesa. Então nós vemos aqui também outra ação direta, né, de nacionalizar. O que é nacionalizar? Ela resgata do poder de empresários que exploravam esses serviços, ele resgata agora ao poder e ao gerenciamento do Estado. Era o Estado argentino que era responsável, que possuía, né, era dona dessas empresas, né, que exploravam serviços de telefonia, de estrada de ferro, de eletricidade, tá? E a maioria delas eram inglesas. Foi constituída uma frota aérea do governo, tá? Chamadas aerolíneas argentinas. Tá? Essas nacionalizações foram todas realizadas mediante indenização. Ou seja, ele não tomou, né, foi lá e tomou do empresário. Aí ele comprou de volta, né, as empresas, pagou por elas, certo? Mas estabeleceu que, a partir daquele momento, todos esses serviços, esses setores de comunicação, de transporte, de energia, tá? Todos eles seriam propriedades do Estado. Era o Estado argentino que seria dono. Tudo bem? Em novembro de 51, Perón foi reeleito com quase o dobro de votos. Então, para você ver como que ele tinha o poder, né, realmente, do povo. Esse seu segundo mandato foi conturbado por 2 acontecimentos significativos. A morte, em 27, ele morreu em 52, a de Eva Perón, né, que provocou gigantescas manifestações populares de pesar. Né? Então, as pessoas, elas tinham um apreço especial, né? A primeira-dama, né? O segundo foi a desavença com a Igreja Católica, causado pelo fato de seu governo ter anulado a lei do ensino religioso obrigatório e aprovado a lei do divórcio em 1954. Então nós vemos aqui uma questão de comportamento social, né, de costumes, de religião, influenciando diretamente no apoio político. Em 55, Perón renunciou e acabou se exilando na Espanha do ditador fascista Francisco Franco. Tá? Mesmo após sua morte em 74, o peronismo continuou influente
e ainda hoje influencia a sua ideologia política na Argentina. Tá? Nós temos hoje aqui, no caso aqui, o presidente Fernandes, né, e a presidente Cristina Kirchner, elas são desse partido peronista. Tá? Alberto Fernandes, sua vice, empossada em janeiro de 2000, venceram as eleições defendendo os princípios e as práticas peronistas. Tudo bem? Então, que é um resgate aí, né, dos direitos do Estado, das responsabilidades do Estado com relação ao